Olá, Sidney. Bem, acabei de iniciar a gravação aqui, eu já ia já fazendo os disclaimer. Acredito que você deve ter visto a última mensagem aí, né, que eu atualizei. Então, eu já vou fazendo os disclaimers aqui necessários que a gente precisa para essa UC aqui, tá? Ah, não, beleza, professor. Boa noite. Vamos Boa que vamos. noite. Eu já tinha, eu consegui aqui, a monitora me ajudou aqui, ela modificou aqui na sala, né, colocou o novo link. Deixa eu só compartilhar aqui a tela, que aí a gente já começa aqui. Então, né, vamos lá. Né? Seja bem-vindo aí, Sidney, seja bem-vindo, né, os outros alunos aí. Eu vi que são 17 aqui, né? Então, pessoal, hoje inicia a parte letiva aqui, né, do dia 1 ao dia 20 do 2, né? Por isso que eu enviei aquela mensagem para vocês ontem, né, que eu achei estranho, só que estava desatualizado. Daí, ó, aqui na aba vídeo aula, eu já deixei já a aula aqui antecipada, né, com a análise das três atividades. Como eu fiquei preocupado, né, é por isso que eu avisei que as atividades ainda iam ficar abertas, né, mas aí hoje, né, a Claudineia me atualizou, né, do novo cronograma. Daí eu pedi com que a monitora colocasse os outros rótulos aqui. Então já vou deixar já essa aula aqui, extra aqui, essa análise das três atividades, só que foi uma análise rápida aí. Então hoje a gente vai ter mais tempo, né? Então a gente vai ter o que é o novo cronograma, né? 3 aulas presenciais. Normalmente o presencial não, o EAD, né? Que é hoje, dia 8 e dia 15. E o momento presencial, normalmente, ele acontece no sábado, né? Aí eu tô vendo que para vocês vai ser na terça-feira. Então, por isso que nesse novo cronograma aqui tá até o presencial, porque ele tá atualizado, né? Foi essa nova lista aí que a Claudineia me atualizou. E vocês têm uma matéria que é porque dependendo aí do Senai, eles têm algumas matérias extra, que eu vi que tem um projeto integrador, né? Mas só que o projeto integrador, ele é feito apenas com professor presencial, né? Então, se eu não me engano, não sei se foi você, Sidney, que até Ah, não, foi o Duardo que alertou, né? Então, dia 5 é que vai iniciar, né? Seria o TCC, né? O equivalente ao TCC, aí dia 5 do 2 lá com o professor presencial, né? Então, essa vai ser a única disciplina, a única das 6, né? Eu até deixei aqui, eu já fiz aqui a nossa pastinha, né? Então, hoje, ó, início ó, do dia 1 até o dia 20 do 2, eficiência. E depois vai ser gestão, né? Do dia 21 do 2 até 4 do 3. Depois, instalações elétricas do sistema elétrico potência, né? Do dia 5 do 3 até 15 do 4. Depois, vocês vão ter manutenção elétrica predial e industrial, né? Do dia 16 do 4 a 15 do 5. E a penúltima, o C, né, que é a manutenção do sistema elétrico de potência, né, o CEP com S aí, né, do dia 16 do 5 até 23 do 5. E a última, o C, é a D, né, que é projetos elétricos do sistema elétrico de potência, né, que vai ser do dia 29 do 5 até 28 do 5 aí de 2024. E esse, é por isso que eu já deixei aqui destacado, né? Porque essa 17ª disciplina aqui não vai ser minha responsabilidade, é o professor presencial. Por isso que eu coloquei aqui, projeto integrador, né? Presencial, né? Que inicia dia 5 do 2, né? Vai dar que dia aqui? Vai dar na segunda-feira, do dia 5, né? O dia 5 do 2 até dia 1 do 7 aí, que vai ser que é o final, né? O final do módulo 3, né, antes de vocês receberem a colação de grau aí
em técnico em eletrotécnica. Então, aí eu nem tirei essa aula aqui, né? Já deixei para vocês já olharem os cálculos aí de forma mais objetiva. Foi assim, por um lado foi até bom, né? Que aí a análise das atividades, né? Porque eu sei o dilema, né, do aluno, né? Já fui aluno e ainda sou, né? Estou fazendo outros cursos aí, né? E sempre a gente está estudando. No final das contas, a gente se preocupa com as entregas, né? É bom saber a teoria e tal, entender, mas a gente fica ali, né? Preocupado. Ó, não vai. Aí você já olha no cronograma, ó, vai ter atividade um, atividade 2, parte um, e atividade 2, parte 2, né? E essa UC aqui é um pouco atípica, porque a atividade um você não consegue fazer ela sem pegar o material da atividade 2, assim como eu expliquei na aula extra. Daí, como essa aula já está gravada aqui, você já pode assistir aí, e até na mensagem que eu mandei hoje, eu já dei algumas dicas aí do que você já pode ir estudando, né, no livro didático. Lembrando que o livro didático, ele está aqui, né, no conteúdo do curso, né, nesse link aqui, ó, aqui está o SCORM, né, que são aquelas apresentações autônomas aí do curso, né, que você vai estudando sozinho, e aqui é o conteúdo do livro digital aí de eficiência energética. Daí, vamos voltar para a nossa pasta da aula de hoje. Daí, eu separei aqui um livro, esse livro de eficiência energética, ele é da Fundação Procobre. Vou até abrir aqui já. Daí eu vou pedir para deixar bem aqui, ó. Vamos voltar aqui em conteúdo do curso, em vídeo aula, quer dizer, nessa aba aqui, ó. Eu vou pedir para a monitora deixar numa pasta extra, bem aqui em cima aqui da web aula 1. É esse livro aqui, ó. Esse livro eu consegui, ele é gratuito, você até encontra ele pela internet. Minha formação, né? Eu sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. E na época que eu fazia engenharia de segurança, os professores me passaram esse link aqui, esse livro aqui em PDF, que é da Fundação Procobre, né? Eles dão muitos treinamentos na área da metalurgia, na área de segurança do trabalho. Eles incentivam, por exemplo, a gente vai ver lá em manutenção elétrica do sistema elétrico de potência, que existe o eletricista de linha viva de distribuição. Não sei se você já ouviu falar desse tipo de eletricista, ou Sidney. É, tem o eletricista de redes, né, que é o eletricista que faz montagem e manutenção nos circuitos na rua, né, na malha de distribuição da rua. E tem o de linha viva, que ele dá manutenção, só que é a manutenção com o circuito energizado. Daí a Fundação ó, o trava-língua, né? O Procobre, ela tem esses materiais gratuitos que você consegue lá no site dela, né? Daí eu vou pedir para deixar esse livro aqui, ele é muito bom, né? Como uma leitura complementar aí, a gente vai só dar uma olhada aqui, ó. Tem aqui algumas definições interessantes aqui. Eu vou pegar algumas partes aqui, eu vou comentar com vocês, que é tipo de consumidor, né? Os grupos, né? Os chamados grupo A, que é basicamente alta tensão. E hoje em dia, que antigamente alta tensão era tudo acima, vamos dizer, vamos pegar lá, acima de 1000 volts em tensão e corrente alternada. Antigamente, o pessoal só chamava de alta tensão. Aí tinha extra alta tensão e tal, mas acima de 1000 volts em tensão e corrente alternada, o pessoal já falava, não, é alta tensão. Tanto que hoje em dia, nos projetos do sistema elétrico de potência, tem algumas concessionárias, não digo a concessionária, mas o projetista, né? Ele confunde, às vezes, a nomenclatura, né? Que hoje é chamada de média tensão, que é de 1000 volts em tensão e corrente alternada até 36,2, né, que é de projeto, né, 36,2 kV
que é a chamada média tensão. Daí, acima dessa, aí o pessoal chama de alta, aí tem a extra alta tensão e por aí vai. Mas o grupo A, basicamente, é o chamado de alta tensão, e aí no material, não só nesse material extra que eu estou mostrando aqui para vocês, mas até no próprio material aqui, que vem aqui no curso, ó, clique aqui para ver ó, deixa eu ver se o link está ok aqui. Então, esse é o livro didático de vocês, né? O de eficiência energética aqui. Então, por isso que nessa segunda mensagem aí que eu mandei para vocês, né? Eu já falei que capítulos seria interessante vocês dar uma lida aí para poder resolver as situações de aprendizagem. Daí hoje, como eu já postei aquela aula extra, né? Eu vou, como se diz, diminuir a velocidade e falar mais um pouco aí, né? Mesmo porque a situação de aprendizagem, né, o próprio nome já diz, é uma situação projetada para você, né, ter uma experiência que normalmente um profissional ele tem no dia a dia de trabalho. A situação de aprendizagem ela foi projetada para você simular como se você já estivesse exercendo a sua função aí como, né, eletrotécnico, né, como profissional da área do curso que você tá fazendo, e daí você solucionar problemas, né? E, na verdade, qualquer curso que a gente faz, né, qualquer profissão que a gente faz parte é para a gente resolver problemas, né? Basicamente, estamos resolvendo problemas. E na área da elétrica, já que você, né, já está como se diz, no último módulo aí, antes de receber o grau, e cada disciplina foi projetada com situações de aprendizagem para te dar o que normalmente o profissional tem quando ele faz estágio e depois que ele forma, né? Depois que ele fez estágio e que ele já está trabalhando e desempenhando sua função. Então, eu vou pedir para, como ele é gratuito, né? Então, não tem problema nenhum deixar esse livro aqui, o arquivo em PDF, ele compartilhado aí na plataforma para vocês, né? Ok, vamos lá. Então, geralmente, eu já venho aqui em situação de aprendizagem, né? E daí a gente já vai fazer uma leitura, uma análise da situação, problema. Ó. Já deixei aqui o arquivo. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, SAP 1. Deixa eu ver se essa é a mesma situação, problema do. Não, aqui, ó, peguei. Essa daqui é errada, ó. Por isso que eu tava achando estranho aqui, ó. Deixa eu até apagar isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é de outra disciplina. É a disciplina lá do início, lá de vocês. Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui o arquivo, porque senão eu me confundo, igual eu confundi agora aqui. Primeiro, a gente pegou o plano, agora tá certo. É o plano dessa disciplina, não é de comunicação oral escrita, não. E a folha da primeira atividade aqui. Então, geralmente, eu já organizo essas pastinhas aqui. E é importante que na vida profissional de vocês aí, né, se vocês têm que, hoje em dia, né, com a informatização, você tem que lidar, né, com sistemas de computador. Antigamente, eu conheço também, até hoje, né, muitos engenheiros, né, técnico não muito, viu, confesso, mas eu conheço engenheiro que mal toca em um computador, mal sabe mexer em um arquivo em um Word, né? Que dirá aquele Office, o LibreOffice, né? Que é a versão
alternativa aí, se não me falha a memória, tem a Saneago aqui, né, que é a companhia aí de distribuição de água, né? A Saneago, a Caixa Econômica Federal utiliza o LibreOffice, né, que seria a alternativa gratuita ao pacote Office do Word aqui, né? Então vamos lá. Vamos ver o que que nos aguarda aqui a primeira situação de aprendizagem, que aí agora a gente vai com mais calma. Daí a gente analisa aqui, né, alguns fatores aqui, ó. Assim, eu vou fazer uma leitura mais rápida aqui, como eu já postei a análise aqui, né? Mas só para a gente entender aqui. Então, essa empresa aqui, ó, por isso que eu falei que é uma simulação, né? Existe essa empresa aqui, estamos simulando, né? A Moinhos Tambari. Aí ela está lá em Feira de Santana, na Bahia, né? Especializada em beneficiar, né? Ou seja, processar o milho, né? Então, o beneficiamento é isso, é você pegar, fazer a colheita, né? Lá da espiga de milho, fazer a colheita não só da espiga, mas do debulhamento, né? Do milho e transformar ele em outros tipos de produtos, em óleo, né? O óleo de milho, quirela, né, que utiliza aí para as aves aí, e por aí vai, né? Vários tipos de produto, tanto para alimentação humana quanto alimentação animal, né? E torrefação, ou seja, eles torram café. Para realizar essas atividades, são utilizados equipamentos elétricos, como a máquina, a moega, né, a máquina de moer grãos, a prensa, né? Provavelmente é para extrair o óleo, né? O óleo do milho, esteira transportadora. Então, essa situação de aprendizagem, ela está te mostrando a realidade, né? Nesse tipo de indústria, né? Do tipo de equipamentos, né? Basicamente são elétricos, né? E eles têm uma função específica. A esteira transportadora, sistema de iluminação, sistema de refrigeração. Tirando o sistema aqui de iluminação, os outros sistemas, na verdade, eles são máquinas elétricas disfarçadas, ou seja, dentro do sistema. No final das contas, são o quê? São motores elétricos, né? Por que que eu estou sendo tão preciosista em falar de máquinas elétricas, né? É porque, assim, é, como nós estamos aqui na formação profissional, né? Aí, geralmente, a gente, quando fala em máquinas, né, que funcionam com o princípio da eletricidade, a gente fala de máquina elétrica. Então, a gente tem a máquina rotativa, que é o gerador de energia, né? O gerador elétrico, que vai gerar energia elétrica através da conversão mecânica. E nós temos as máquinas rotativas, né? Que vão fazer o trabalho inverso. Ele vai pegar a energia elétrica e converter em energia mecânica. Nós temos também máquinas estáticas. Aí, como assim, professor? A máquina rotativa, não só para ela gerar energia, mas para ela receber a energia e gerar a energia mecânica, né? Para ela mover a esteira transportadora, para ela mover o pistão aqui, ó, na parte da prensa, né, aqui, ó, da máquina de moer grãos aqui, né, para ela fazer eu, eles usam um termo lá, o destrinchamento, né, dependendo aí do tipo de grão, esse grão, obviamente, né, é um, é um produto alimentício, né? Mas a gente tem outros tipos aí, por exemplo, tem as máquinas que elas fazem a moenda de pedras, pedregulhos aí, né? O pessoal aí da engenharia de Minas tem mais propriedade. Aí transforma o que? Em brita, né? A gente tem a brita número um, número 2, número zero e por aí vai, né? Os vários tamanhos. Então, todas essas máquinas aí da indústria, elas são basicamente o quê? São máquinas elétricas rotativas, ou seja, são motores elétricos
que vão fazer, né, alguma ação aí, né, no caso que a gente está vendo aqui em específico aí para moer grãos, né, para fazer a colheita, né, de não só do ali da espiga, ele tem uma máquina especializada que faz isso, né, e também de fazer o debulhamento ali, né, a parte de beneficiamento aí. Então, tirando iluminação, né, que é fornecer luz, o restante são máquinas elétricas, né? Aí você pode me perguntar, professor, mas a iluminação é uma máquina elétrica. É realmente, né? Uma máquina que funciona com princípios elétricos que fornece luz, né? Daí é um tipo de máquina elétrica, né? Ela transforma, né, a energia elétrica em luz, né? Para o quê? Para iluminar os ambientes, ambientes fechados, né? Com a iluminação não natural, né? Mas quando a gente fala, na maioria, assim, máquinas elétricas, ou eu estou falando de um gerador de energia elétrica, ou eu estou falando de um motor elétrico que pega a energia que foi gerada e transforma em energia mecânica, ou eu estou falando de uma outra máquina elétrica, tipo um transformador, que ele é considerado uma máquina estática. O transformador de energia, geralmente ele pega uma energia com um nível maior e transforma para um nível menor, por exemplo, né? O carregador de um notebook ou carregador de celular, né? Ele pega a energia aqui em Goiás, né? 220 monofásico, né? Eu não sei se aí em Colatina, aí no Espírito Santo, se é 127 volts, né? O famoso 110, né? Mas independente, né? A gente tem hoje em dia máquinas estáticas aí que transformam a energia necessariamente, geralmente já são monofásicas, né? Esses transformadores disfarçados, né? Esses menores. Daí ele tanto faz 110, né, o 127 ou 220 volts, ele já converte e já faz isso automático. Os equipamentos mais antigos, igual aqueles rádios da Motobras, né, eles têm uma chave seletora, né, para mostrar, né, que opa, se você estiver no circuito 110, geralmente eles colocam 110, eles nem colocam 127, né, que ficou essa, como se diz, essa lenda urbana aí. Então, a gente tem que perceber que essas máquinas elétricas aí, elas são, né, na maioria das vezes, especializadas, né? São máquinas rotativas, né, que pegam a energia mecânica e convertem em energia elétrica, no caso do gerador, ou que pega a energia elétrica e converte em energia mecânica para fazer os equipamentos aí, fazer suas tarefas, né? As partes mecânicas aí, né? Ou que faz a conversão elétrica, né? No nível de energia maior para o nível de energia menor. Geralmente ele faz isso porque imagina, se eu fosse desenvolver um sistema elétrico de potência para para vários tipos de equipamento e o padrão, ah, não, esse, sei lá, esse celular aqui, ele, a energia dele, para ele converter, né? Ele precisa energia contínua, né? Tensão e corrente contínua. E no caso, sei lá, vai ser 12 volts. Já o modelo B, né? O outro celular, não, eu quero 19 volts. E assim por diante, né? Então eu teria que construir um transformador com um setting específico. Aí ficaria o quê? Ficaria quase que impraticável eu transmitir energia a longas distâncias, né? Visto que a gente vai ver lá em instalações do sistema elétrico de potência que eu fornecer energia para a malha, não estou falando da malha urbana, mas a malha energética aí do Brasil aí, por exemplo, são distâncias muito grandes aí, né? Eu tenho que essa energia ela vai se perder no caminho com queda de tensão. Existe uma outra variável que geralmente a gente nem aprende lá quando a gente faz o terceiro ano do segundo grau, quando a gente faz eletricidade, né? Já que lá no terceiro ano do segundo grau, a gente faz eletricidade, mas para circuitos de tensão e corrente contínua. Geralmente a gente nem aborda, às vezes o professor ele fala como um extra, né? Mas geralmente a gente vê ou no curso de eletrotécnica,
ou no curso de tecnólogo aí em eletrotécnica, ou no de engenharia elétrica aí, né? Então, geralmente, a gente vê mais aprofundado nesses, né, nesses cursos específicos aí. Então, existe para eu transmitir a longas distâncias, a tensão, ela não só vai diminuir, ela também aumenta. Olha, como assim, professor? Existe o efeito de diminuição de tensão, que ele é melhor percebido em circuitos pequenos. Quando eu falo pequeno, né? Por exemplo, igual esse, né, esse celular, ó, de novo aqui, ele tem uma placa pequena, então as distâncias são curtas aí. Eu percebo uma queda de tensão, mas ela é uma queda de tensão menor. Agora, quando eu faço a transmissão de energia em circuitos com as distâncias maiores, né, da ordem de grandeza aí de quilômetros, né, então vai aparecer um efeito que é chamado de efeito capacitivo, né, e ele vai gerar um efeito chamado efeito ferrante. E em vez a tensão, a queda de tensão, ela acontece na potência que realiza trabalho, a chamada potência ativa, né? E nem lá no segundo grau a gente nem ouve falar de potência ativa, potência aparente. Eu sei que nesse curso vocês já começaram a estudar lá na UC de eletricidade, dependendo aí da unidade aí do Senai, o pessoal chama de fundamentos de eletricidade, ou simplesmente só eletricidade, né? Ou eletricidade básica, né? Mas aí vocês já começaram a aprender que em circuitos que têm tensão e corrente alternada, né? Ou seja, diferente de uma placa de circuito interno, existe algumas particularidades. E uma das particularidades é que essa tensão alternada, o gerador, né, ele tem uma arquitetura, vamos dizer assim, sui generis, né, particular. Essa arquitetura aqui, ó, só fazer, como se diz, um esboço aqui rápido aqui, né? Nós temos o estator e aqui no meio, deixa eu mudar a cor aqui. Nós vamos ter o rotor. Daí um motor aí, ele necessita de polos, né? Como assim, professor? Vou só pegar só dois polos. Esses dois polos aqui, na máquina elétrica, tanto ela em modo gerador quanto em modo motor, ela representa uma das fases, ou enrolamento, por exemplo, se eu estivesse falando de um gerador aqui, pode muito bem ser um gerador, né? Eu posso simplesmente, ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho outro polo, deixa eu até mudar a cor aqui, para ficar fácil aqui a nossa visualização mental aqui, ó. Aí sempre, nossa, professor, mas você não está ajudando que você não desenha muito bem, não. É verdade. Aí geralmente esses polos, eles são opostos, né? Daí, numa máquina elétrica tipo gerador, eu vou ter uma infinidade de. Ou infinidade não, né? Aí eu já tô forçando a barra, mas eu vou ter polos formados aqui por dentes. Esses polos aqui, ó, por exemplo, esse azul com esse azul é oposto, esse verde com esse verde, faz de conta que eles estão opostos aqui, né? Se eu precisar de um nível X de tensão, por exemplo, tô chutando aqui, viu? Sei lá, 230 volts, né? Por exemplo. Vamos colocar na ordem de quilo, né? 230 kilovolts de tensão. Eu preciso desses 230. Aí o enrolamento que eu tenho aqui, deixa eu voltar ao azul aqui. O enrolamento que eu tenho nesse polo aqui, ó, eu vou ter enrolamentos aqui, ó. Do mesmo jeito, eu terei enrolamentos, ou seja, bobinas aqui, ó, no estator. Faz de conta que isso aqui é uma bobina, viu, Sidney? Daí, se esses dois polos aqui, ele consegue gerar 230 kilovolts,
Beleza, eu só vou utilizar esses dois polos. Mas se eu precisar, por exemplo, sei lá, 230, vamos supor que cada um desses geram 230 kV de tensão aí. Aí vamos supor que eu precise, né, para uma certa linha aí de transmissão, gerar, né, vezes 2 aí, né, 230 vai dar 460, né? Aí vamos supor que eu precise gerar 460 volts nessa fase, né, que originalmente, vamos dizer que essa aqui é a fase A, ó. E originalmente, ela é, deixa eu desenhar o A aqui que fica melhor. Ela é 230. Mas aí, por questões construtivas, questões de projeto, eu preciso duplicar. Aí, o que que o construtor vai fazer? E, geralmente, esse gerador ele já vai estar meio que presetado para as necessidades, né? O estudo de fluxos de potência que aquele gerador ali, daquela usina, ou ela pode ser hidrelétrica, pode ser termoelétrica, né? Pode ser eólica e por aí vai, né? Eu preciso de dobrar para a fase A, para cada uma das fases, né? Esse nível de tensão de 230 para os 460. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou conectar em série esses dois polos aqui, ó. Então, o que era apenas um polo, né, originalmente, e aqui seria um outro polo adjacente. Sempre eles vão pegar aqui os dentes adjacentes. Daí ele vai conectar em série, porque aí essa bobina ela vai dobrar aqui e essas duas aqui, ó, elas vão virar uma bobina só da fase A, só que agora com uns 460 kilovolts de tensão, né? Ah, professor, então quer dizer que existem controles aí eletromecânicos, né, que são conectados ou em série. Por isso que a gente estuda tanto elementos, né, por exemplo, resistivos, capacitivos, indutivos, e a gente pega e faz o acoplamento elétrico, tem também o acoplamento magnético, né? E aí o motivo não é só elétrico, mas é aumentar o, o campo eletromagnético, a densidade de campo eletromagnético que vai atravessar aqui o rotor. Do mesmo jeito, o rotor ele também tem um enrolamento aqui, ó. E isso, né, esse giro aqui de 360 graus aqui, ele vai gerar a cada ângulo que o campo eletromagnético atinge o campo elétrico. Espera aí, professor, para tudo. Espera aí, o que que o senhor falou? O campo elétrico, o campo eletromagnético atinge o campo elétrico do rotor. Professor, assim, né, a gente estudou física aí com o professor lá de eletricidade, mas o que que o senhor quis dizer? Se a gente pegar, ó, vamos pegar um fio, uma seção da espira dessa bobina aqui, ó. Nessa bobina, ela é metálica. Confere? Ok. Se ela é metálica, ela tem elétrons livres, né? Se for o cobre, né? Lembra que o número atômico do cobre, o único que eu lembro de cabeça é o cobre, que a gente fala bastante, né? Ele tem 29, o número atômico dele. Isso quer dizer que o átomo, né? O átomo aí de cobre, ele tem 29 prótons e 29 elétrons no seu estado natural. E se não me falha a memória, ele tem um elétron livre na sua camada de valência. E daí vocês aprenderam lá em eletricidade básica que os materiais elétricos, eles têm de 1 a 3 elétrons livres, né, na sua última camada, né, a camada, vamos dizer assim, menos energética, né? Vamos visualizar o átomo de cobre aqui, né? E as camadas, lembra lá em Química 1, né? A atomística, né? Camada K, camada L, M, N. Então, a órbita menos energética seria a última, né? Na distribuição dos 29 elétrons aqui, né?
Por que que o cobre ele é chamado de cobre? Porque ele tem 29 prótons aqui no seu núcleo aí, juntando. A gente não está falando nem dos nêutrons, né? Mas esse elétron livre aqui é o que efetivamente ele está o quê? Fluindo aqui dentro do condutor, da espira aqui do condutor, e levando, gerando energia e levando energia para os clientes industriais, residenciais e comerciais, né? Então, esse elétron livre é que efetivamente leva corrente elétrica, ele potencializa, né, o potencial elétrico. No caso aqui, quando a gente acoplou duas bobinas aqui para formar dois polos opostos, né? Quando a gente acoplou, e aí ele virou 460 kilovolts, né? Kilovolts aí de tensão aí. Então, o elétron que está dentro do condutor da bobina, ele está em uma disposição aqui, o elétron livre, essa disposição, esses vários elétrons, por ele ser metal e ter elétron livre, o pessoal chama de campo elétrico. Quando ele não está energizado, né, quando ele não está potencializado com energia potencial, né, da fase, nesse caso aqui, ele foi de 230 para 460, né? Quando ele não está potencializado, esse campo elétrico ele está estático. Agora, quando ele está potencializado, esse campo elétrico ele está se movimentando. Só que no sistema de tensão e corrente alternada, ele se movimenta em forma de onda. Ora, ele vai do sentido do gerador para o consumidor, ora, metade do ciclo ele vai do consumidor para o gerador. Basicamente, ele fica indo e voltando, ele fica oscilando, né? No movimento aí que o pessoal aí da física, né, pegou a trigonometria, porque a trigonometria, né, os estudos lá de ângulos lá, né, esses estudos aí são ideais, né, eles são modelos matemáticos ideais para eu conseguir descrever o movimento, né, descrever a física das partículas aí subatômicas aí. Então, quando ele é potencializado, ou seja, quando ele tem energia potencial, aí vamos pegar agora o elétron em si, ó, o elétron sozinho aqui, ó, como se a gente tivesse dado um zoom nele. Quando esse elétron está livre, na verdade, ele emana esse campo magnético dele a qualquer hora. Quando ele está ali no átomo de cobre e eu não tenho potencialização, ou seja, eu não tenho energia ali atuando, esse campo magnético que sai dele, vamos colocar em verde aqui, ó. Esse elétron, cada elétron aqui, ó, ele emana um campo eletromagnético em volta dele aqui, ó. E ele tem polos, né? Ele tem polo norte e ele vai ter o polo sul. Então esse campo magnético, ele está saindo por convenção lá da física, né? Ele está saindo do norte e indo para o sul. Ah, peraí, professor. Então quer dizer que um elétron, uma partícula subatômica, ela tem campo magnético? E daí, né, o modelo matemático fala, ó, o elétron ele vai estar aqui no centro como um ponto, né? E o campo magnético ele vai estar saindo de forma radial se eu considerar uma carga pontual, um elétron aqui, ó. Ele vai estar saindo em 90 graus aqui, ó. Daí, quando eu potencializo essa bobina aqui, seja uma bobina, né, uma única, ou dependendo da quantidade de potência que eu preciso, de tensão, desculpa, né? Que aí os equipamentos precisam de mais potência, por exemplo, esses elétrons eles começam a transladar aqui, ó, transladar dentro dessa bobina aqui. Só que quando ele faz isso, na hora que ele se movimenta, ele se liberta de outro elétron e aí ele emite campo magnético. Ah, professor, então quer dizer que quando eu potencializo uma bobina, ela vai liberar um campo magnético
e esse campo magnético ele vai viajar o rotor aqui, ó. Se não me falha a memória, tem algumas turbinas lá de Itaipu que elas têm de raio 8 metros. 8 metros de raio, ou seja, diâmetro ela vai ter 16 metros aqui, né? Então, quer dizer, vamos supor que fosse essa turbina, né? Então, ele vai andar 16 metros de um polo a outro para formar a fase A, ou a fase B, ou a fase C daquele sistema elétrico de potência. Só que para ele liberar esse campo magnético, essa bobina aqui tem que ser energizada. Aí, olha a loucura. Esse campo magnético que saiu da bobina dos polos aqui, ó, ele vai estar viajando o rotor e ele vai se chocar com o campo elétrico. Como assim, professor? O campo magnético desse elétron aqui, ó, que está aqui na bobina, ele está emitindo ele em 90 graus dentro do rotor aqui, e ele vai chocar um outro elétron aqui, ó, ele vai entrar em colisão com outro elétron que está potencializado dentro na bobina do rotor aqui. Ah, peraí, professor, o senhor disse que cada elétron libera um campo eletromagnético individual aqui, que tem polaridade norte e sul. Isso mesmo. Então quer dizer que esse campo eletromagnético desse elétron que está aqui na bobina na bobina do, nossa, do polo, né? Dos polos aqui da fase. Está chocando com o campo magnético, com o elétron que está aqui, ó, no rotor. Só que o rotor ele vai estar girando através da energia, né? Tem energia potencial, né? Energia potencial mecânica e a gente vai ter energia cinética porque as pás do rotor elas vão estar girando. Então eu vou ter movimento do campo elétrico, movimento mecânico. Ele vai estar girando aqui não porque ele está sendo sensibilizado por energia, mas ele vai estar girando porque ele vai estar o quê? Se movimentando mecanicamente. Daí, o choque do campo magnético do elétron que está aqui no polo do gerador, chocando com o elétron que está se movimentando mecanicamente na bobina do rotor, esse choque ele vai provocar uma potencialização, né, um carregamento aí da carga, uma potencialização elétrica, né, desse elétron que está aqui no rotor. Aí, esse campo eletromagnético de outro elétron influenciando esse outro elétron que no início ele não vai estar sendo potencializado por energia, ele vai começar o quê? A ter energia potencial elétrica. Aí vai começar a viagem, né? Eu tenho, né, saindo a fase A aqui, ó, vai para a linha de transmissão e assim sucessivamente vai transportando a energia. Ah, beleza, né? Viajei um pouco aqui, né? Mas a gente precisa ter essa mentalização, né? Porque vocês vão perceber, eu não sei se você, Sidney, já trabalha aí na área, né? Ou outro aluno aí, né, que for assistir essa aula aqui, já trabalha na área, mas às vezes a gente tem aquela síndrome do impostor, né? Você já ouviu falar isso na área da computação, né? Que aí você estuda, 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 faz prova, você estagia, né? Você faz concurso para entrar no local, ou você faz prova para entrar para trabalhar no local, né? E daí parece que a gente passou anos ali, né? Meses ali no curso técnico na faculdade, e parece que a gente não aprendeu nada, né? A gente foi fazendo muita coisa, às vezes a gente esquece umas, às vezes fica guardado aí numa região do cérebro que você não está nem lembrando, né? Mas e no momento que pede para você fazer um projeto elétrico, no momento que pede para você analisar uma planta industrial, ou uma planta comercial, dependendo aí, né, do tipo de equipamento aí, é que você vai começando a lembrar, ah, não, aqui, né, eu preciso da partida no motor, ah, esse motor, ele está acima de sete CV, né, ah, então se ele está acima de 7 CV, eu já preciso de uma estratégia, porque eu sei que ao ligar uma máquina elétrica em modo motor,
a corrente, a corrente transitória, a inicial, a de partida, ela tem, tem bibliografias aí, livros aí, os mais famosos do Mamed, que falam que ela eleva 8 vezes a corrente nominal, né? No transitório, né? Ou seja, se ela opera, vamos supor que opere a 8 amperes, ela vai operar a 80, por exemplo. Tem máquinas aí que ela dobra, chega a dobrar, dobrar não, chega a multiplicar 10 vezes, né? Mas o normal é 8 vezes, mas aí você vai ter que olhar lá na máquina a relação de corrente nominal com a corrente de partida. Tem máquina que é 6 vezes. Aí você vai o quê? Lembrando, você vai fazendo como diz um professor meu lá da escola técnica, né, o Tauler, né? Você vai fazendo o retorno de Jedi, você vai lembrando. Daí você percebe que essa síndrome do impostor não era nada demais. Tudo que você aprendeu ficou ali dormente, ficou compartimentado, né, no seu cérebro, e você vai lembrando daquilo, né? E com essa confiança, você vai o quê? Vai não só se tornando um profissional melhor, mas você vai adquirindo confiança daqueles que você está trabalhando ali lado a lado, ou então que você está liderando, né? Já pensou um líder que parece que ele não sabe nada, né? Parece que ele não está. Ah, não, faz aí do jeito, né? Faz igual o Yu-Gi-Oh! Lá, né? Use o coração das cartas, né? Faça o que, né? Faça o que você quiser. Não, não é assim, né? Então ele analisa, vê os princípios, obviamente, né? Existem áreas aí que vocês vão trabalhar que você, por exemplo, você mexe mais com a parte de potência, né? Igual eu, minha especialização, né? É na parte do sistema elétrico de potência, né? É na parte da segurança do trabalho, também na parte aí de comunicações móveis também, né? As comunicações aí por celular, por satélite. Então, é óbvio que você vai se especializando em algumas coisas, né? Mas as outras que você não se especializou, não quer dizer que você não saiba, e se você não der uma lida, né? Você não vai voltar aí no seu cérebro aí, né? Então, vamos lá. Os produtos, né? Da Moinhos Tambari, em termos de qualidade, são os mais conceituados e sempre foram bem aceitos, é, e líderes de venda do mercado. Então, o Mister Anderson aí, né, possui formação eletrotécnica, graduação em administração e na empresa, né, Moinhos Tambari, atua como diretor executivo, né, na parte de execução. Pode ser na parte de execução aí de manutenção, né? Existem vários tipos de execuções aí, né? Execução de projeto, né, que é a parte aí de planejamento, de dimensionamento, de que condutores que você vai utilizar, né? De que proteções adequadas àquela máquina específica em que o pessoal fez a compra, né? Então, basicamente, o diretor executivo ele vai tomar decisões aí, né, na parte ou de execução de projeto, ou seja, de planejamento, ou na parte de execução propriamente dito, né, de você liderar equipes para fazer a manutenção e fazer os trabalhos que tem que ser feito, né? Então, ele notou uma pequena queda nas vendas da empresa. Opa! E decidiu pesquisar o motivo entre as reuniões sindicais. Ouvia nas discussões que o seu maior concorrente realizou estudos técnicos que possibilitou criar estratégias de consumo de energia consciente, né, conseguindo diminuir consideravelmente esse consumo de energia na sua empresa, o que facilitou a diminuição dos preços dos produtos, né? Ou seja, se você diminui, né, se você economiza na parte de consumo de energia, né, você vai poder produzir aqueles mesmos produtos, né, só que eles vão ficar mais baratos porque você economizou energia, né? E, e é daí para você impulsionar, dependendo aí do cenário e da empresa, para você impulsionar, ó, já que eu estou economizando energia, já que produzir, né, tantas sacas de milho, né, dependendo aí do tipo de produto, né, tantos litros de óleo, né, é, agora custa mais barato, eu posso diminuir o valor para impulsionar até as vendas, né? Por exemplo, não sei se vocês já notaram, né, aquele arroz cristal.
ele é bem semelhante ao arroz Califórnia. Isso eu já notei, né? Assim, a questão de qualidade dos grãos, hein? Pode ser que vocês ou até a esposa aí, né, não concorde comigo, mas assim, a qualidade dos grãos aí, dependendo do tipo de grão lá, é a mesma. A diferença é que o arroz cristal ele tem mais know-how, né? Mais do que o arroz Califórnia. Então, por isso que geralmente o arroz cristal ele é mais caro. Mas pode ser, né? Assim, eu já percebi isso, né? Mas se o arroz Califórnia, né, tiver mais notoriedade, ele pode aumentar os seus preços, ele pode valorizar o seu produto. Então vamos lá. Após análises financeiras sucessivas da sua empresa, Anderson decidiu focar seus esforços na análise de contas de energia e resolveu contratar o serviço de um consultor em eficiência energética para verificar o que poderia ser feito para diminuir os gastos com o consumo de energia e continuar liderando as vendas no mercado. Realizou uma pesquisa, né, beleza, entre empresas, né, que fazem consultoria na parte de eficiência e contratou o serviço das Power Energitech, né, considerada uma das mais eficientes na cidade de Salvador, né, Bahia. Durante a reunião com o consultor, a empresa do senhor Rodrigo, né, tem a formação técnica que tem, é ele, né, o senhor Rodrigo, né, tem formação em técnico e eletrotécnico, explicou o que estava acontecendo em sua empresa e solicitar ajuda, né, para resolver esse problema. A atividade principal de Rodrigo era responder o questionário de tarifação para garantir a precisão nas respostas do questionário, né, do Anderson, que o Anderson disponibilizou para ele, né. Após essa análise, né, Rodrigo instalou o equipamento do analisador de energia. Por isso, né, que eu falo, se você já deu uma olhada lá, né, é porque a aula é muito grande, ela é umas 2 horas, se eu não me engano. Se você deu uma olhada aí, você precisa, para você resolver a atividade 1, essa daqui, ó, já vou abrir aqui. Agora eu estou fazendo ela com mais calma aqui, ó. Para você solucionar essa atividade aqui, ó, você precisa dos dados do analisador de energia, né? Os dados que ele colheu. Geralmente, né, o que que o profissional faz? Ele vai na empresa, né, esse que faz a análise aí, ele deixa ele faz a conexão lá com o analisador de energia lá no barramento, lá no quadro geral, e daí, geralmente, ele é um vatímetro. O que que é um vatímetro? Ele é um vamos dizer assim, um multimedidor, né? Que ele, né? Aí dependendo do tipo de vatímetro, né? Ele vai utilizar o método a 3 fios, né? Geralmente ele utiliza 3 fios, o 3, aí tem um que é a 3 fios e outro é a 4 fios. Aí, geralmente, para você verificar a tensão elétrica, né, num barramento, num certo circuito que está tendo o consumo de energia, você precisa de um ponto para você saber qual que é o potencial elétrico. Daí o equipamento ele tem um aterramento interno, que aí aquele único ponto onde ele está conectado, ele vai funcionar como um TP, né? Um transformador de potencial, ou seja, ele vai verificar o nível de tensão. Aí já tanto o método a 3 fios quanto o método a 4 fios, ele precisa de dois, né? Dependendo aí do tipo de analisador, porque ele vai ter que passar a corrente em série, a corrente elétrica do circuito vai ter que passar em série. Daí ele vai precisar de dois terminais para fazer isso. A não ser que o equipamento seja um equipamento mais novo, aí ele vai ter uma pinça, né, que é semelhante à pinça do alicate, o alicate amperímetro, né? Então, para ele aferir a corrente elétrica, ele precisa, né, ou dessa pinça, né, com enrolamento, que aí ele vai fazer a leitura do campo eletromagnético que está sendo influenciado, dependendo da quantidade de campo eletromagnético que está fluindo naquele condutor, ele vai ter uma resposta, né, da quantidade de corrente elétrica que tem naquele condutor. Daí o analisador de energia, ele pega o valor da tensão,
Ele pega o valor da corrente elétrica e faz os cálculos. E daí ele utiliza também, né, a questão do fator de potência, né? Ó, a questão do fator de potência é que, como a máquina é rotativa, que eu expliquei aqui anteriormente, né? Essa máquina que é rotativa, a tensão, ela chega a um pico máximo, depois ela diminui, né? Geralmente, quando ele faz o giro de 180 graus aqui, né? A máquina elétrica, ela fica em ciclos, né? Em ciclos aqui, é quando né, esses polos aqui, eles, né, seja esse único aqui a 230 kV, ou eu acoplando os dois em série para transformar em 460, né, ou até eu acoplando mais em série aí, né, para aumentar a potência desse gerador, né, ele vai girando aqui conforme o ângulo de choque. Eu esqueci de falar, né? Conforme o ângulo de choque. Aí vai ter um ângulo θ, que é o ângulo de choque entre o campo magnético verde e o elétron que está aqui, né, no enrolamento do rotor. Dependendo desse ângulo de choque, ele vai liberar uma quantidade de energia, né? Então, ou ele libera o máximo de energia, que seria, né, os 90 graus aí de ângulo, né? Ou ele praticamente não libera nada, né? Que é seria o ângulo zero aí, né? É como se eu tivesse, vamos supor, eu jogasse uma pedra a 200 quilômetros por hora a um alvo que está se movendo ao contrário, né? Fugindo de mim, é, né? Sei lá, a 400, ao dobro aí, né? Então, essa pedra ela não vai atingir esse cidadão aí, né? Por mais que eu tente, a não ser que eu aumente a velocidade aí, né? Então, vai ter praticamente zero sensibilização de energia. Por isso que o pessoal utiliza o quê? Esse, an- esse, esse gráfico aqui, ó, para dizer que esse eixo aqui é o eixo do tempo, né? E aqui é o eixo das tensões aqui, ó. Dependendo do livro, ele chama o potencial elétrico a DDP de U, né? E o potencial elétrico de V. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença entre existir potencial elétrico e existir diferença de potencial elétrico. Então, dependendo desse ângulo de choque, ó, ele vai gerar um pacote de energia que a gente conhece como a onda senoidal de energia. Aqui a gente tem a tensão de pico, seria o ponto máximo aqui, né? Só por curiosidade, o analisador de energia, acho que só o analisador de energia e o osciloscópio é que são capazes de aferir, por exemplo, a tensão de pico. A maioria dos equipamentos, né, ou seja, quase que todos, eles aferem quando você coloca lá as duas pontas de prova, né, para você saber a tensão né, em uma tomada ali, por exemplo, entre a fase e o neutro, né? Geralmente o alicate multímetro, por exemplo, ele vai aferir essa tensão aqui, ó. A tensão eficaz ou a tensão RMS. A tensão de pico lá no mostrador lá do alicate, vamos supor que eu estou aferindo a tensão e aqui apareceu 220 volts. Eu coloquei as pontas de prova, né? Quer dizer que tem 220 volts? Não, na verdade, o equipamento, a eletrônica que ele tem ali, ela consegue visualizar, vamos dizer assim, a tensão RMS, que é essa tensão aqui, ó, que daria, onde é monofásico 220, por exemplo, daria 220 volts. Professor, então qual será a tensão real? A tensão de pico, ela é geralmente a tensão em RMS multiplicado, né, V de pico, né, ou U de pico, né, ela é a RMS multiplicado por raiz quadrada de 2, que dá aproximadamente, é como se eu aumentasse a tensão RMS, né, como não, né, é isso mesmo, é aproximadamente 42
3% maior. Fazendo aqui uma conta de padaria aqui, ó. Por exemplo, ó, raiz quadrada de 2, ó, só para a gente visualizar aqui, ó, dá 1,42, ou seja, a tensão de pico é cerca de 42% maior que a tensão RMS. Ah, professor, então quer dizer que o alicate multímetro, né, normalmente, ele afere a tensão, né, a tensão RMS. Agora, se ele está aparecendo 220, aí para todo o valor, aí geralmente a gente não aperta aquela tecla hold, né? Que é para ele mostrar o maior nível de tensão que foi registrado ali naquele ponto onde você está aferindo, né? Aí, né, para você saber a tensão de pico, né, que é outro tipo, né, que é a tensão máxima aqui, né? Você vai ter que multiplicar os 220, né? Vezes raiz quadrada de 2 aqui, ó. Que aí, ó. Ah, professor. Não, agora eu estou começando a visualizar. Então quer dizer que eu vim com as pontas de prova, coloquei na fase, coloquei no neutro. Se aparecer 220, quer dizer que a tensão de pico daquele circuito que eu estou aferindo, ela é 311, aproximadamente, ó, 311 volts. Professor, eu vou utilizar isso para resolver esse problema? Não necessariamente. A gente vai utilizar as leituras que o analisador de energia ele faz, né, a parte, embora, né, ele tenha lá se for lá no setting dele, né, ele dá para você, dependendo do modelo, né, mas eu arrisco dizer que todos, viu? Mas pode ser que eu esteja enganado. Eles têm a função de mostrar a tensão de pico, mas para essa análise, né, essa análise, e eu comecei a contar essa história porque um aluno mesmo, quando ele estava fazendo um serviço semelhante a esse daqui, né, ele até falou, nossa, a fantasia imita a vida, né? Aí eu falei, "Ah, por quê?" Aí ele explicou, né, que ele estava fazendo um serviço de análise, né, semelhante a esse que está aqui na situação de aprendizagem. Porque esse daqui é uma simulação da vida real. Então, o analisador de energia, ele vai pegar as tensões RMS ou tensões eficazes e guardar no banco de dados lá. E aí esse banco de dados ele vai utilizar o Excel, né? O Excel para fazer essa coleta de dados aí naquele período de tempo onde a energia, né? Onde a energia é aferida. Então, basicamente, se, né, um cliente te perguntar, né, ou alguém que você está treinando lá na empresa, né, perguntar, não, o analisador de energia ele vai pegar a tensão RMS. Beleza. Então, basicamente, né, você vai considerar, ó, a indústria Moinhos Tambaris, né, com uma potência, ó, 3.000 kVA. Aí, por isso que o professor lá de eletricidade básica, né, ele fez toda aquela introdução, né, falando da tensão ou da potência aparente, né, falando da potência ativa, né, ou a reativa, desculpa, né, e a potência que realiza trabalho, né. E isso tem diretamente a ver com os pacotes de energia que eu vou que o sistema elétrico de potência vai criando na hora que a máquina rotativa, né, ela vai liberando potencial elétrico nos barramentos aí, né, entre os barramentos, seja tensão de linha, se eu for utilizar fase, né, entre fases, ou tensões monofásicas, né, aí depende do tipo de equipamento, né, e aí por que que eu falei tanto de princípios de geração de energia aqui no começo? Para linkar o que eu vou falar agora, né, com o que eu já disse anteriormente. Esse campo eletromagnético aqui, ó, essa energia, por isso que eles chamam de energia magnetizante, né, é um tipo de energia que ela faz um trabalho resistente. Não sei se vocês se lembram, a gente vê principalmente primeiro ano, né?
a parte aí de mecânica, né? E também na parte de estudo dos gases lá. Você tem um trabalho motor, que é o trabalho positivo, né? E você tem também o trabalho resistente, né? Se a gente, né, se os construtores aí, se os projetistas pudessem, eles teriam, né, condutores de energia, barramentos, né, e que o efeito Joule fosse praticamente inexistente. Se o efeito Joule fosse inexistente, isso ia, né, entre aspas, eu diria que essa energia praticamente ela não foi dissipada no barramento. Imagina eu conseguir transportar, né, sei lá, 60 amperes, e eu vou aumentando a quantidade de corrente elétrica em um condutor de 1 milímetro. Se eu tentar fazer isso, o que que vai acontecer? Esse condutor ele vai derreter do tanto de energia que ele está transportando e é diretamente ligada à bitola, ou seja, o raio da seção transversal desse condutor, né? Que vocês estudaram lá na primeira lei de Ohm, né? Desculpa, né? Na segunda lei de Ohm, né? Que existe essa influência, né? Existe essa influência do tamanho do circuito, ou seja, do comprimento desse circuito, e a seção transversal, ou seja, a bitola que esse circuito, ou seja, que esse condutor na forma de fio, ou na forma de cabo, ou na forma de barramento, ele consegue transportar essa energia, né? Somado a isso, essa energia magnetizante aqui, né? Não só eu, né, mas os estudiosos aí da parte de engenharia elétrica costumam dizer que a máquina elétrica, o gerador, o motor elétrico, ele tem um calcanhar de Aquiles, né? Lembra lá da história lá de Aquiles? Aquiles praticamente ele é invulnerável, só que ali no calcanhar dele é que é a fraqueza, né? Na verdade, o princípio de funcionamento de uma máquina elétrica, né? Ou seja, esse condutor, por exemplo, por que que eu consigo colocando, né, um motor elétrico ali, né? É óbvio, considerando o tipo de partida que eu estou fazendo, né? Dependendo aí da potência, né? Por que que eu consigo acionar, ligar na energia um motor elétrico e aí do nada parece que existe uma força mecânica invisível que faz aquele motor girar, né? Vocês já pararam para pensar isso? Quando eu fazia o segundo grau, né? O segundo grau lá colegial, eu fiquei doido, né? Eu falei, gente, eu soco esse trem na tomada aqui, e aí do nada, energias, forças, forças ocultas fazem com que aquele rotor ali comece a girar. Do nada, né? O que que tem ali? É o demônio de Laplace, né? O demônio de Fourier. O que que está acontecendo ali, né? Então existe um princípio, né? Aquele condutor ali, ó, o condutor de energia, a gente pegando emprestado lá a regra da mão direita, né? O dedão seria o sentido da corrente elétrica aqui, ó. Vamos supor que o dedão é o sentido da corrente elétrica. As mãos aqui, ó, as mãos não, os dedos, né? Que envolvem um condutor seria a densidade de campo eletromagnético em volta desse condutor, ó, que chamam de beta, né? Campo magnético, né? É o Tesla, é Tesla por. Agora eu esqueci a unidade de medida aqui. Então você tem, ó, na hora que, principalmente um circuito de tensão e corrente alternada, né? Na hora que eu fluo a corrente para um sentido, vai haver a formação de um campo eletromagnético em volta desse condutor. Na hora que ele inverte de sentido, esse sentido do campo eletromagnético ele vai inverter. Aí existe uma forma da física aí, né, um estudo da física. Se eu não me engano, acho que foi o Michael Faraday que ele aprendeu esse princípio aí. Vai haver, dependendo aí da direção onde a corrente elétrica ela está fluindo, vai haver a formação de uma força. Como assim, professor? Uma força, você está falando? Lá eles colocam como força elétrica, né? Uma força. Porém, essa força que foi originada através do fluxo de corrente elétrica no cabo, ele gera um campo eletromagnético, vai haver a formação de uma força mecânica.
Isso mesmo que eu estou dizendo para vocês. Uma força mecânica em um sentido. Se eu mudar o sentido da corrente, vai mudar o sentido do campo magnético e muda o sentido dessa força mecânica. Ah, professor, por isso que tem um experimento lá no laboratório. O pessoal pega um pedaço de fio, né? De condutor, aí aplica uma diferença de potencial nesse condutor, sei lá, tô chutando aqui, ó, 12 volts. Daí, obviamente, como esse circuito está fechado aqui, eu não tenho resistência elétrica, a resistência vai ser mínima, né? Eu não tenho uma carga ali alimentando, né? Ele vai fechar um curto, confere? Então, vai haver o quê? A formação de corrente elétrica, e essa corrente elétrica, ela vai literalmente percorrer o espaço dessa espira que eles chamam, né? Essa espira, ela pode ser quadrada, né? Que chamam de quadrangular. Ela pode ser circular, independente. E eles perceberam esse princípio quando eles fizeram uma espira nesse formato quadrangular aqui, ó. E eles perceberam que dependendo aqui, ó, da direção onde a corrente elétrica estava fluindo, né? Eles perceberam que nesse ponto aqui, ó, a força gerava uma força, né? Uma força vindo de algum lugar, né? E esse lugar é o quê? Da massa do condutor da espira que forçava esse condutor para cima. E na hora que ele dava a volta aqui, ó, eles viram que nesse lado aqui, ó, forçava ele para baixo. Aí, se você colocar um eixo aqui, ó, é importante você pôr esse eixo para eu ter, ó, para esse lado aqui, ó, vamos supor que esse aqui é o lado A e aqui é o lado B, vamos dizer assim, ó, o LB, lado A, lado B. Se eu colocar um eixo aqui, né, um eixo de sustentação nesse lado aqui, ó, na metade aqui do quadrado aqui, ó, vocês concordam que a força que atuaria nesse lado aqui, ó, vamos chamar esse lado de lado C, ó, LC, lado C. Vocês concordam que essa força aqui, ela não vai ser muito efetiva, porque ele está fixo nesse eixo, assim como o eixo de um motor elétrico ou de um gerador elétrico. Então, as forças atuantes, elas vão ser efetivas aqui, ó, tanto para o lado A quanto o lado B. E daí eles perceberam que se eu fixar ele nesse eixo, né, essa espira, magicamente essa espira fixada no eixo central, ela começava a girar do nada. Imagina o físico da época, eu não lembro que época que era, se era 1800 e alguma coisa, né? Depois eu posso correr atrás disso. Imagina você lá em 1800 e Guaraná de rolha, no laboratório de física, fazendo experimento, e aí do nada você aplica uma tensão em um fio lá, e o fio magicamente começa a girar. Você vai falar: meu Deus do céu, Deus me ajuda. Tá possuído esse fio aqui. Imaginou? Só que aí o físico, né, a pessoa que está ali no laboratório, o profissional, ele nota, ele vê ali como um fenômeno que ele não sabe ainda direito como é que é esse fenômeno, e daí ele vai ampliando, aplicando o quê? Aplicando mais espiras aqui, uma, né, duas ou mais espiras, aí ele chama de bobina. Foi aí que no laboratório de física, provando esses conceitos, ele começou a vislumbrar o que hoje a gente chama de motor elétrico, né? A máquina elétrica em modo motor, e o contrário, né? E depois ele descobriu que se eu girasse essa, e daí essa pergunta deve ter aparecido na mente dele. Se eu girar essa espira, ou se eu girar a bobina, que são várias espiras aqui, né? Que condições que eu tenho que ter para que ela gere uma corrente elétrica nos terminais aqui do condutor? Já pensou? E ele pensou nisso na época.
foi aí que ele também começou a vislumbrar os princípios de gerador de energia, né? O gerador rotativo, que até então a geração de energia era em tensão e corrente contínua, né? E era através de o quê? De pilhas, né? A pilha de Daniel, né? As pilhas. Hoje em dia a gente tem né, as atualizações, que são as baterias, né? Então pensa, né? Então a física ela evolui, dessa evolução eu crio equipamentos e esses equipamentos eles vão criar uma indústria, né? Que é que a indústria que a gente está aqui envolvida aqui, né? A indústria de o quê? De gerar energia, de projetar equipamentos, né? Que vão se beneficiar dessa geração de energia, desse transporte de energia elétrica, né? Que imagina, né? Antigamente você pegava uma máquina, né? A enxada aí, né? Um enxadeco ali, se fazia ali uma trilha ali né, em um campo ali e aí você manualmente, né? Plantava uma semente. Imagina o tempo que esse cidadão não levava. Depois você criando implementos, né, implementos agrícolas aí, né? Os primeiros, obviamente, com motor a combustão interna, né? As máquinas aí, né? Os motores aí a diesel, né? Motor a gasolina, né? E depois aí com pró-álcool aí. Imagina, né? Então, a área aqui da eletrotécnica, né? Você como profissional, você vai ter uma quantidade aí de skills, né? Uma quantidade de habilidades em que você vai poder utilizar para resolver problemas, né? Então, né? Parece às vezes até vazio, né? Na hora que a gente estuda lá princípios de Carnot, né, máquinas térmicas, princípios de, né, Lenz, né, princípios de, né, Michael Faraday, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, efeito Ferrante, por aí vai, né? Parece uma coisa vazia, mas se você tentar vislumbrar isso com um olhar para o setor, né, não só para o setor elétrico, mas para a indústria, né, o que a gente consegue, né, maximizar, automatizar as coisas, você vai conseguir não só ser um profissional melhor, né? Mas você vai conseguir, né? Igual lá o Neo faz lá no Matrix, né? Você vai conseguir ver através da Matrix os processos ali internos. Então, assim, para eu não alongar, eu deixei essa aula um pouco mais longa aí, né? Porque a gente teve aí problemas aí que eu erroneamente coloquei o cronograma e um cronograma que não tinha sentido, né? Daí eu tirei, né, hoje para explicar de forma mais pausada aí, para vocês começarem a fazer essas conexões, porque querendo ou não, vocês já estão o quê? No módulo específico 3. Então, você já tem que começar a linkar, né, a física, a matemática, né, os princípios aí, não próxima aula, né, mas próximo ao C, vai ser de gestão, né, gestão da manutenção, né, basicamente, não tem muito a ver com a parte prática da elétrica, né? Mas tem a ver com segurança do trabalho, alguns conceitos que vocês aprenderam aí de segurança, né, do trabalho aí, vocês vão poder aplicar, né? Também a parte de gestão, essa parte, o próprio nome já diz, né? Gestão da manutenção, a parte de você gerir pessoas, né? Eu acredito, né, a maioria dos profissionais, né, eles falam, né, e realmente eu concordei. Quando eu fiz engenharia de segurança do trabalho, é mais fácil você gerir equipamentos. Por quê? Porque o equipamento você liga ele na hora que você quer utilizar, e daí, se ele apresenta uma falha, um mau funcionamento, você vai lá, desliga e corrige. Agora, a gestão de pessoas não tem um botão ali que eu vou e desligo um colega, né? Vamos supor, tem uma amiga que o Afonso, eu vou lá, não, ele tá dando problema, eu vou lá e desligo ele. Não, não é assim. Eu tenho que conversar com ele, eu tenho que ver, né, os problemas que ele está ali enfrentando. Ah, não, mas ele no profissional, você deixa os seus problemas pessoais para fora. A gente sabe, né, Sidney? A gente sabe que isso não acontece de verdade. Então, a parte de gestão da manutenção é basicamente segurança do trabalho e de gerir pessoas, né? Lidar com pessoas, né? Você ter não só a eloquência, né? Mas poder
visualizar o que você vai falar para o outro, né? Se você, né? Existem chefes que eles dão ordens e existem chefes que conversam com você e você entende o seu papel na empresa, né? E a função que você foi contratado para fazer, né? Você entende esse papel e você vai lá e executa aquela tarefa em específico, né? Sem você achar, não, esse cara só está me mandando. Ele está mandando você, né? Ele está dando ordens porque esse é o papel dele. Ele te contratou, a empresa contratou, né, você para você utilizar os seus conhecimentos de eletrotécnica, de engenharia, né? Dependendo do que você foi contratado a serviço daquela empresa. Então, você vai ter tarefas que só você pode fazer. Eu não vou entregar para o técnico de segurança do trabalho o dimensionamento e esses cálculos aqui, ó. Por exemplo, essas fórmulas aqui, né, já dando spoiler, mas você pode assistir na aula que eu explano os cálculos aqui rapidamente, né? Essas fórmulas aqui, elas são, né, elas são um produto de um estudo, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, né, aconselho vocês a fortemente acessar o canal da ANEEL, né, e o canal do YouTube, né, o site também, para vocês começarem o quê? A entender quais que são os processos, né? Por que que eles fazem licitação de linha de transmissão, né? O que que a empresa tem que ter, ela tem que ter de pré-requisito, né? Não só financeiro, mas de conhecimento, né? Ela tem que ter um engenheiro eletricista contratado, tem que ter eletrotécnicos, né? Não só as empresas que concorrem às licitações, mas os profissionais, né? Que trabalham para a própria ANEEL, né? Então, geralmente, num leilão, lá um pregão eletrônico, né? Eles vão mostrar, eu tenho uma linha de transmissão que vai da Bahia, sei lá, para o Rio Grande do Sul. Estou chutando aqui, viu? Então, essa linha de transmissão, né? Aí coloca lá no edital, né? Eu preciso de duas, essa linha de transmissão, eu preciso de duas usinas, pode ser usina hidrelétrica, pode ser usina termoelétrica, implementadas nos dois pontos, um na Bahia, numa certa cidade, né? Ou outro lá no Rio Grande do Sul, numa certa cidade, e ela vai ter tantos quilômetros, né? E dependendo do tipo de usina, né? Vamos supor, coloquei uma usina hidrelétrica num lado e a outra é uma termoelétrica aí, por exemplo, uma termoelétrica nuclear, né? Então, eu estou transmitindo energia de uma para outra. Que equipamentos de segurança que eu vou ter? Eu vou ter que colocar um compensador síncrono, provavelmente, né? Ah, mas vamos supor que em vez de ser uma hidrelétrica para uma termoelétrica, eu tenho uma eólica, e aí nesse barramento eu estou transmitindo energia, né, para sei lá, uma de energia solar. Aí faz mais sentido, em vez de eu colocar um compensador síncrono, eu coloco um compensador estático. Mas também, para eu proteger esse sistema, eu vou ter que colocar o quê? Filtros para filtrar aquela energia magnetizante, né, que é provinda dos harmônicos, a energia magnetizante, né, que promove a potência reativa, né, que seria o que aqui, né, a potência reativa, que ela é prejudicial porque ela vai realizar trabalho resistente, ou seja, aquecendo os barramentos. Eu vou precisar o quê? Fazer a filtragem dessa energia, já que eu utilizei o compensador síncrono. Eu vou ter que colocar um reator, porque essa linha de transmissão, ela tem, sei lá, 600 quilômetros. Daí, eu já considero como uma linha média, por exemplo. Aí o modelo matemático existe para esse tipo de modelo, existe o efeito capacitivo na linha. E esse efeito capacitivo, para eu retirar esse efeito e ele não provocar, né, falta de energia, e não provocar a queima dos equipamentos de todas as cidades, os estados ali que estão ali sendo servidos por aquela energia, eu vou ter que instalar um reator, né, ou
O ideal é instalar um na ponta, outro na outra, né? Vou ter que instalar um reator. Professor, o que é isso? Reator é de comer ou passar no cabelo. Então, vocês estão vendo? Lá no canal, né, no canal da ANEEL, eles falam disso, né? E daí é interessante você já começar a se interar por esse assunto na parte aí de potência, porque aí vocês vão começar a vislumbrar, não, eu sei que um sistema elétrico de potência precisa de compensador síncrono. Compensador síncrono basicamente é um motor, né? Esse motor ele vai fazer o consumo de energia capacitiva na rede, né? O estático também vai fazer ali o controle ali do consumo dessa energia, né? O, o reator, ele também vai fazer esse consumo do efeito capacitivo da própria linha aí, né? Existe o efeito de queda de tensão, aí seria a tensão ativa, e existe o aumento de tensão reativa. Tensão reativa, igual o professor falou na aula passada aí, né? Provavelmente lá na aula de eletricidade, né? É a espuma da cerveja, né? É o que a gente não precisa. A potência que realiza o trabalho seria a cerveja lá naquele copo, né? E o total é a potência que realiza o trabalho, ou seja, a cerveja e a espuma dela aí, né? Então, a linha, dependendo do tamanho dessa linha, a energia ativa que realiza o trabalho, ela diminui, ou seja, existe queda de tensão e também, por ela ser muito longa, vai aumentando a tensão. Aí você pensa, é bom. Não, aumenta a tensão, não, desculpa, aumenta a potência, mas não a potência que realiza trabalho. Aumenta a potência, ou seja, o consumo, o aquecimento dos barramentos de potência reativa. Se fosse o aumento de potência ativa, até que estaria bom, viu? Aí eu subdimensionava o sistema, né? Calcularia esse aumento de potência ativa e faria o projeto. Mas, em contrapartida, ele diminui a capacidade de gerar potência ativa e aumenta a potência reativa. Então, eu tenho que retirá-la do sistema para eu poder o quê? Fornecer uma energia com qualidade para aquele cliente. Então, eu vou parar aqui nesse ponto aqui, né? Tá vendo que eu, lendo aqui a situação de aprendizagem, eu falei sobre vários assuntos. Próxima aula eu vou falar do grupo A, do grupo B. Vou pegar dentro desse aqui, ó, do material do Procobre, lá no material de vocês, no livro didático online que vocês têm na plataforma do AVA, né? Vocês têm acesso também, né? Existe essa tabela que mostra lá, né? Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, o pessoal lá a empresa, a EP, né, Empresa de Pesquisa Energética, ela faz esses estudos e dimensiona essas fórmulas aqui, né? Essas fórmulas justamente para você saber quanto de energia ativa, quanto de energia reativa aquele sistema está gerando. Por exemplo, essa empresa aqui, o Moinhos Tambari, né? Ela tem vários tipos de máquina, né? Lembra que eu falei, a maioria das máquinas aqui, né, são motores, ou seja, são máquinas elétricas em modo motor, ou seja, motores elétricos disfarçado em um processo, em uma esteira, né, em um sistema aí de prensar grãos e por aí vai, né? E o problema é que essa máquina elétrica, seja ela em modo motor, em modo gerador, ela tem uma fraqueza, que eu chamo que é o calcanhar de Aquiles, né? Então ela vai fazer o quê? Ela vai injetar nesse sistema, ó, provinda dessa energia magnetizante, ó, essa reativa aqui, ó, picos de tensão, ó. Pensa, ó, se eu falei agora há pouco que uma tensão RMS, ó, de 220 volts. Tá mais ou menos aqui, ó, na quadratura aqui, ó, no quadrado. A tensão de pico dá mais ou menos, se for 220, dá 311, se eu não me engano, foi o cálculo que eu fiz agora há pouco. 311, né? Isso mesmo, ó, 311 volts. A tensão de pico. Imagina essa energia magnetizante, ó, esse fluxo magnético que ele fica fluindo
não só no rotor, mas ele vai ser transmitido através dos barramentos. Lembra que o sistema elétrico de potência é um sistema. Ele está conectado, né, desde lá da geração até o consumidor, né, o consumidor residencial, o comercial e o consumidor industrial. Então, eles estão conectados por condutores. Então, essa energia magnetizante, ela vai provocar picos de tensão, ó. Se aqui no pico deu 311, estou chutando aqui, ó. Vamos supor que aqui, sei lá, deu 580. Estou chutando aqui, ó. Só que um curto espaço de tempo, ó, um espaço de tempo bem pequeno. Então, por exemplo, chaves fusível, né, que são elementos aí de proteção, relés de proteção, né, os relés, né, que tem a nomenclatura 50, 51, né, do sistema elétrico de potência, eles vão detectar esses picos de tensão mesmo, né, aí, por isso que eles chamam de distorção harmônica. O ideal é que essa senoidal seja assim, ó, igual uma senoide. Só que com a injeção de energia magnetizante, que ela vem lá do gerador, a própria geração faz isso. Essa injeção de energia magnetizante, ela é gerada a partir do momento que eu, indústria, no caso a Moinhos Tambari, conecto no meu sistema elétrico para eu girar os moinhos, né? Para eu fazer os movimentos lá, né? E, infelizmente, essa máquina elétrica, na hora que ela recebe a energização e que ela começa a girar, aquele campo eletromagnético, que ele é o princípio de funcionamento, ele vai injetar energia magnetizante, ele vai injetar campo elétrico, e a gente sabe que o campo magnético, desculpa, né? Campo magnético que ele emanou do campo elétrico dos elétrons livres que estão no sistema elétrico. E aí ele vai injetar, aí em vez dessa onda tá bonitinha assim, ó, ela vai aparecer lá no analisador de energia assim, ó, toda distorcida, ó. Dependendo do jeito, ó, ela não vai parecer nenhuma senoidal, ó. Ela vai parecer um rabisco igual eu acabei de fazer aqui na folha aqui. Então, esse tipo de tensão aqui, né, toda distorcida, a chave fusível lá no sistema de distribuição, os relés lá nas geradoras de energia, né, os relés que ficam, né, entre as linhas de transmissão de uma geradora para outra, ou para uma subestação que fica no centro urbano, né, uma subestação aí na sua cidade aí, né, de Colatina, né. Então, as proteções, elas vão começar a ser acionadas. Você vai ligar os equipamentos e aí do nada, né? Mesmo eu tendo uma chave compensadora, dependendo do tipo de máquina que você está ligando, né? Mesmo eu tendo uma chave compensadora, mesmo eu tendo um inversor de frequência, né? Vão começar a desarmar do nada. Aí por isso que eu tenho que empresa Moinhos Tambari, Itaipu, como empresa geradora de energia, ela tem que aplicar o processo de correção do fator de potência. A Itaipu, por exemplo, ela vai fazer esse processo para ela retirar essa distorção harmônica que ela mesma criou quando ela gerou a energia elétrica de uma hidrelétrica, por exemplo, né? Caso Itaipu é hidrelétrica, né? Ah, professor, então quer dizer que ela gera não só senoidal, ela gera esse harmônico e daí ela aplica um capacitor em paralelo, aqui ela vem aqui, ó, aplica um capacitor em paralelo e aí esse capacitor ele faz o quê? Ele faz a drenagem, a filtragem desses harmônicos, né, dessa distorção e aí vai sobrar só o quê? Tensão de pico e tensão RMS, que é o que os equipamentos precisam, né, para funcionar no sistema elétrico de potência. Então, a geradora de energia, ela faz a correção do fator de potência e também a indústria Tambari, que é o caso nosso aqui, né? A indústria Tambari e qualquer outro tipo de indústria vai ter que aplicar também um banco de capacitor para tirar essa sujeira, eles chamam de sujeira mesmo, né? Essa sujeira do sistema elétrico de potência, né? Para essa onda, ela não está o quê? Ela sair de onda é, é, harmônico, né? Sair de onda distorcida
e voltar a ser uma onda o quê? Uma onda senoidal pura. Ah, professor, então é por isso que tem que fazer a correção de fator de potência, porque se agora, deixa eu ver se eu entendi a ideia, a teoria. Hoje estamos focados na teoria. Se eu entendi bem, professor, vamos supor que eu tenho a companhia de, né, a hidrelétrica Sidney. Então, a hidrelétrica Sidney, ela tem vários geradores de energia e na minha hidrelétrica eu vou ter que ter correção do fator de potência com capacitores de potência. Isso mesmo. Eu vou ter que, no projeto, fazer o dimensionamento do capacitor para eu retirar essa distorção do sistema. Do mesmo jeito, vamos supor que o Sidney ele é o dono da empresa Moinhos Tambari. Então ele, né, como dono, ou, né, vamos supor que você seja o profissional da área, né? Ah, não, eu como profissional e como dono, né, vou fazer um projeto aqui e vou dimensionar um capacitor para poder. Ah, então quer dizer que se eu ligo motores, eu, dono da indústria, ligo motores elétricos, né, motores rotativos no sistema, eles funcionam, só que em contrapartida, o calcanhar de Aquiles, eles injetam o quê? A distorção, né, a energia magnetizante, né? Injetam a energia magnetizante no sistema e ele vai distorcer. Agora, ainda imagina se eu tiver nesse sistema vários equipamentos eletroeletrônicos aí, né, de potência, né? Esses equipamentos eletroeletrônicos, eles também injetam os chamados harmônicos, né? Os harmônicos, principalmente os de ordem ímpar, né? Os de terceiro para cima, né? Também existem harmônicos os de ordem par, né? De dois para cima, né? Porque o primeiro harmônico, o fundamental, é a onda senoidal aqui. Todo e qualquer harmônico é um nível de tensão acima do nível de tensão, né? É usual, vamos dizer assim, do sistema elétrico aí. Ah, professor, então se eu tiver equipamentos eletroeletrônicos que têm transistores, né? Se eu, por exemplo, eu tenho uma usina hidrelétrica e aí eu utilizo, em vez de compensador síncrono, eu utilizo compensador estático, que eu vou utilizar eletrônica de potência. Essa eletrônica de potência, ela regula a tensão, a potência reativa no sistema, isso é bom. Mas, em contrapartida, ela injeta harmônico na rede, harmônicos de ordem ímpar, né, do 3 para cima, e de ordem par do 2 para cima aí. E esses harmônicos, eles liberam tensão, né, ou seja, energia acima do que os equipamentos precisam para utilizar, para funcionar, né, para operar normalmente. E isso vai fazer com que, na melhor das hipóteses, as proteções atuem, na pior os equipamentos do sistema queime e gere ônus, né, para aquela geradora de energia aí. Beleza, professor, mas basicamente você entendeu a ideia, Sidney, ou quem posteriormente vier assistir essa aula aqui. O fato a geradora de energia ter uma máquina elétrica em modo gerador, ela naturalmente, por sua arquitetura funcionar pelo princípio eletromagnético, que ele libera campo magnético para ele fazer o quê? Fazer com que a energia seja criada, ele vai injetar esse harmônio, essa sujeira no sistema, esse pico de tensão. Do mesmo jeito, se eu tenho uma indústria e se eu tenho vários motores, eu preciso que esses vários motores, né, na forma de esteira, na forma de máquinas ali, né, motor de passo, por exemplo, também, né, eu preciso que esses motores realizem um trabalho. Daí, eles, em contrapartida, vão funcionar mais, né, o ônus vai ser o quê? Injetar essas tensões de pico aqui, ó, em curtos espaços aqui, distorcendo a tensão senoidal que é recebida pelo sistema. Então, eu tenho que tomar atitude, ou seja, eu tenho que fazer essa correção do fator de potência, porque se eu não fizer isso
online, ou seja, enquanto aqueles equipamentos estão sendo utilizados, o que vai acontecer? Eu vou pagar multas. Aí por isso que existe a tarifa de ultrapassagem, aí é de você utilizar mais carga, né, do que o seu contrato de demanda, o que você assinou, né? Vou falar melhor disso na próxima aula, né? E também a tarifa de não correção do fator de potência. Já fazendo um spoiler, se esse cidadão aqui, ó, continuar com um comportamento que o analisador de energia aferiu aí nos 30 dias, ele vai gastar em média uns R$ 4.000 a mais do que a conta dele. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai ser mais objetivo, né? Por isso que foi até bom, né, esse engano meu acontecer, né? Porque aí eu já postei a aula dos exercícios ali, eu fui fazendo ali um pouco ali, né? Já mostrando o princípio de como faz. E aí, essa aula de hoje, as duas próximas que vierem, né? Eu vou falar mais da teoria, né? Para vocês entenderem, né? Porque o profissional, né? O eletrotécnico, você é eletrotécnico, futuro eletrotécnico, né? Ou você, engenheiro eletricista, nessa mesma aula, eu também costumo ministrar para os cursos de engenharia elétrica, né? Você, você não pode só saber, né, pela palavra aqui do professor, né? Ah, eu tenho que criar um banco de capacitor e eu sei calcular, eu sei escolher o capacitor, mas afinal de contas, por quê? Né, como diz o pessoal lá da roça, por causa de quê? Que eu tenho que colocar esse capacitor, o porquê disso. Por isso que hoje eu contei toda essa história, né? Eu tenho que fazer a correção do fator de potência, eu tenho que utilizar capacitor, porque o capacitor ele é oposto ao indutor, que é o princípio, ou seja, a arquitetura de uma máquina elétrica rotativa, seja ela como gerador, seja ela como rotor. Ele, na verdade, é um indutor. Ele é um indutor disfarçado. E o que faz essa compensação é eu aplicar um capacitor. O que faz eu retirar essa tensão de pico aqui, ó, indesejada do sistema, né? Essa tensão de pico que ela distorce a onda pura senoidal, né? É eu pegar o capacitor vai absorver e, por sua vez, ele aterrado, ele vai liberar na malha de terra lá da subestação ou na malha de terra da empresa lá, né? No caso de uma correção do fator de potência dentro da empresa, né? No caso, a Moinhos Tambari, que a gente está estudando aqui. Beleza? Então tá. Por hoje é isso. Eu passei quase que os 2 horários, eu aproveitei que eu não tinha que ministrar outra aula agora, né, por enquanto, de outra turma, para eu poder, né, a gente poder esmiuçar, né, essa teoria para vocês não só aprender o cálculo, né, quando eu ajudo vocês a fazer a atividade, né, eu estou preocupado em ensinar os princípios, né, como que faz o cálculo, né, como que a gente dimensiona esse banco de capacitor, né. Agora, por outro lado, eu preciso também explicar o porquê que eu tenho que aplicar esse capacitor, né? Que aí você vai tornar-se um profissional bem melhor, né? Aí aquela síndrome do impostor, ela vai o quê? Ela vai se dissipando aí da sua mente, né? Vai chegar a um ponto assim que você não vai ter mais dúvida, né? Eu sei que tem que aplicar um banco de capacitor e eu sei que é por causa da arquitetura das máquinas que são utilizadas tanto para gerar energia quanto para as que são as que utilizam a energia para gerar energia mecânica nos vários ramos aí do tipo de indústria que eu trabalho, né, que eu faço a consultoria, né? Então você precisa ter essa certeza, né, ter esse esse pensamento, né, lógico, esse pensamento, né, esse basamento teórico para poder você passar segurança, né, e também, né, você passando segurança para o seu cliente, né, você vai passar o quê? Você vai, você vai tomar medidas mais assertivas para o mesmo, tá bom? Então, vou parando aqui a gravação, né? E até a nossa próxima aula, né? Já
relembrando aí, né? Vai ser dia 8/2, né? E dia 6 vocês vão ter aula presencial, né? 6/2 e 6/2 vão ter aula presencial, tá lá na plataforma, né? E dia 20/2 também vai ser a segunda aula aí, né? Vai dar numa terça-feira, né? No caso de vocês aí é diferente do que a maioria das turmas que eu ministro aula, tá? Então tá, fiquem com Deus aí, né? Fica com Deus aí, Sidney, e até a nossa próxima web aula, hein? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, fica com Deus. Por Deus.